Agradeço a presença de todos. Então, vamos lá, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Como o doutor Juliano já falou, meu nome é Daniel Rossi. Estou concorrendo ao quinto constitucional. Pelo sotaque, logo quando eu começo a falar todo, já percebe que eu não sou de Brasília, realmente não sou só lagoano. Né? Vim para Brasília, estou aqui há aproximadamente uma década. Já advoguei um pouco em Alagoas antes de vir para cá. Depois mudei para Brasília, onde tenho escritório este que, para minha sorte, sou vizinho do doutor Cristiano, né? Estava sobrando, porque ele não quer de causa do nome para mim. Então, eu estou aqui em Brasília advogando já há uma década e eu sou também procurador do Distrito Federal. Sou hoje, atualmente, com um colega também, o Elísio hoje saiu da defensoria e fez a opção de permanecer advogado. Então, realmente, quem gosta de advogar, é difícil abrir mão para ficar numa função burocrática. E acho que a advocacia tem essa vantagem e essa importância de levar para o quinto a experiência do advogado como um gestor, como um administrador, porque o processo ele precisa ser administrado para que ele possa efetivamente chegar ao final. Nós dependemos não só do advogado, da atuação do advogado, mas também do judiciário. E eu costumo dizer que a ordem deve dar muita importância ao quinto constitucional, que na realidade nós não temos um quinto, nós temos um 10º constitucional para a OAB, porque a outra parte cabe ao Ministério Público. Então nós temos 10%, o direito de compor 10% do tribunal, e que esses 10% são muito importantes para tentar dar ao tribunal uma visão que efetivamente, em sua grande maioria, os juízes de carreira não têm, porque eles nunca estiveram do outro lado do balcão. Então, eu até acho, sem nenhum demérito, que o juiz deveria ter uma idade mínima para fazer um concurso. Eu acho que a experiência, a vivência, ainda que ele não queira advogar, mas é preciso um mínimo de experiência, um mínimo de vivência, para que se possa assumir uma função tão importante. Então, cabe ao advogado emprestar ao tribunal e levar isso de forma, digamos assim, amigável e amistosa, de que todos têm que caminhar integrados. Não haveria juiz sem advogado, como não adianta haver advogado se não vamos ter juízes, ou se os juízes não vão dar fim aos processos. Então, nós vamos entrar todos num grande emaranhado e não vamos chegar a lugar algum. Então, eu vejo essa importância do quinto, volto a repetir que eu tenho chamado de 10º, porque nós temos, na realidade, esse 10º no tribunal. Acho que esse processo democrático trouxe uma coisa fabulosa para todos nós. Nós estamos todos num processo novo e bonito. Os candidatos são candidatos pela primeira vez nessa modalidade. E os eleitores também são eleitores pela primeira vez nessa modalidade. E é importante que todos participem, que todos votem e que todos construam a lista que futuramente vai gerar um desembargador. E é ótimo essa oportunidade que foi dada aqui para que cada candidato mostre sua cara, mostre o que é que pensa. E eu acho que é o básico que precisa ser feito. Isso não tenho considerado essa campanha como uma campanha de promessas. Eu acho que essa é uma campanha de compromisso. O compromisso de que aquele que chega ao tribunal e que se torna um magistrado, ele faça 3 coisas que são essenciais e que vão fazer com que tudo caminhe facilmente. E é obrigação, volto a dizer, não é favor. Ele precisa atender os advogados, julgar e precisa respeitar os honorários de sucumbência. Porque a remuneração do advogado é a sua sobrevivência, é o coração da manutenção da sua atividade. Então, se o juiz fizer o que é a obrigação dele, que é somente isso, que é atender, julgar e preservar o direito do advogado da sucumbência, eu acho que todos nós aqui presentes vamos começar a viver uma era bem melhor. Né? E volto a dizer, é importante a participação do quinto, é importante que o advogado leve para o tribunal essa visão de que o advogado precisa ser respeitado e atendido. Eu acho que esse é o grande mérito e a grande vantagem do quinto, porque normalmente a parcela do quinto que sobe do MP não deixa de ser MP. Então é preciso que, ao contrário do MP,
O sujeito que sobe ao tribunal, ele não esqueça que é advogado, que foi advogado e que deve preservar toda a categoria da qual ele pertenceu, fazer com que, efetivamente, o quinto sirva para melhorar a desburocratização da justiça. Isso é o que o pensamento com relação. Tem outra pergunta que está aqui, de terra. Quais são as medidas que podem ser tomadas pelo TJ para auxiliar o desenvolvimento dos advogados em início de carreira? Bom, eu acho o seguinte, os advogados em início de carreira, efetivamente como qualquer profissional, e comentei isso, acho que ontem, é que a postura dos juízes de, muitas vezes, intimidar o advogado, não prestar atenção ao que o advogado está falando, é muito ruim, até para o advogado experiente. Então, eu acho que o jovem advogado, o magistrado, até o servidor, ele deve ser orientado pelo magistrado titular a mostrar um pouco de como funciona e a prestar mais atenção no jovem advogado, porque ele está precisando aprender. E não é deixando de ouvir ou criando problemas para que ele seja atendido que ele vai aprender. Então, eu acho que o jovem advogado ele merece, todo advogado merece uma atenção especial, mas acho que o jovem advogado em especial merece um pouco mais de dedicação da parte do magistrado e dos servidores, que são orientados pelo magistrado. Essa primeira etapa você ainda tem 3 minutos e meio, não sei se me falta um pouco mais para as perguntas. Muito boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês. Vamos lá, doutor. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Essa pergunta tem sido recorrente na minha caminhada e eu tenho respondido ela hoje aqui nós estamos no bate-papo, então não estou aqui com muito papel contado, mas é o seguinte, eu comecei em Alagoas, no início dos anos 2000, eu fui assessor de juiz, porque eu sempre gostei muito da atividade judicante. Então eu fui assessor de juiz e o meu sonho era fazer um concurso de juiz. Mas Alagoas tem um indicador péssimo na área de concurso público e o concurso público de juiz em Alagoas aconteceu um em 1995 e só veio acontecer outro em 2010, quando eu já estava em Brasília, aqui há mais 5 anos. Então, eu, efetivamente, sempre gostei da atividade judicante, mas não tive a oportunidade de fazer concurso para juiz em Alagoas. Cheguei a fazer concurso para juiz na terra do Juliano, de Minas Gerais. Mas, em 2001 para 2002, Minas já exigia uma coisa que o CNJ, que é a Constituição Velha Regulamentar, ele exigia, não era 3 anos, acho que era 5 ou 6 anos de prática jurídica para que o sujeito pudesse ser juiz. Mas o problema não era ter a prática, era o que ele aceitava de prática. Então, efetivamente, eu passei na primeira etapa do concurso de juiz de Minas e administrativamente recorri, alegando que era inconstitucional, que era exigência, mas não obtive êxito. E aí eu resolvi, bom, está muito confuso para juiz, eu vou advogar, vou amadurecer um pouco mais, vou aprender. E fiz os concursos aqui da AGU, da PFE e da Procuradoria do Distrito Federal. Como dos 3, o procurador do DF permitia advogar, eu abri meu escritório aqui em Brasília, deixei de advogar ela, depois vim para cá e advogo já há esse tempo todo e tem também a advocacia pública. Essa é a razão pela qual eu quero ser magistrado. Já é um desejo antigo, um projeto antigo, e surgiu, de outra forma, a possibilidade de ingressar na magistratura. Então, essa é a razão pela qual eu estou querendo mudar de profissão. Tiago Santana vai fazer uma segunda pergunta. Boa noite a todos. Doutor Daniel, em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Olha, eu acredito o seguinte, a magistratura ela é uma atividade que exige uma dedicação muito grande. Eu não estou aqui criticando, é apenas uma opinião. Tá? Eu acho que, a exemplo de outras profissões, a magistratura devia ser uma atividade com dedicação exclusiva. Porque o tempo do magistrado, ele já tem um período das sessões, que normalmente ocupam a tarde inteira, então ele sobra, no caso do TJ, a parte da manhã, normalmente os desembargadores não estão, então ele vai sobrar uma parte, que o tribunal está fechado,
diferentemente de alguns tribunais, como a Justiça Federal, que já funciona o dia inteiro. Acho até que o TJ deveria pensar em funcionar igual aos outros tribunais. Acho que hoje ele é o único que só funciona no horário. E esse tempo acaba ficando muito curto. E aí, na minha visão, o problema não é o agendar ou receber sem agendar. O problema é que é preciso abrir um espaço, e acho que o TJ precisa pensar nessa linha, de funcionar de 8 da manhã às 19 horas. Porque aí fica mais fácil, não só de produzir, como de receber o advogado. Porque o atender de forma sem marcar, no tribunal que funciona de meio-dia às 7, se a sessão demorar, mesmo que os embargadores podem vir sem marcar e sempre estar preso na sessão. Se houvesse expediente de manhã, poderia atender de manhã. Como nós temos aqui em tribunais, já tem várias audiências na Justiça Federal de manhã. Sem problema nenhum, é até mais tranquilo, porque não tem sessão, não tem audiência. Então, acho que o primeiro ponto seria, talvez, tentar futuramente convencer o tribunal a funcionar os 2 horários. E acho que ele funcionando os 2 horários não haveria necessidade de agenda. Porque, normalmente, os gabinetes, pelo menos que eu conheço, não vivem atulhados de advogados. E fazer a agenda acaba botando todo mundo num dia só. E fica impossível de atender bem todo mundo. Então, eu acho que, de repente, o alargar o horário do tribunal e deixar que o advogado compareça espontaneamente quando precisa, eu acho que é o melhor modelo. Okay. Uma terceira e última pergunta, doutor Daniel. Na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores que vêm do Quinto Constitucional e os magistrados de carreira? Como ocupar um merecido espaço dentro do tribunal, vindo do Quinto Constitucional? Olha, eu acho que em relação a alguns magistrados de carreira existe diferença. É preciso ressaltar que existem magistrados de carreira, conheço alguns, que já foram advogados e depois efetivamente resolveram fazer concurso. Então eles carregam um pouco da experiência e necessariamente não vai haver uma diferença grande em relação a um julgador que entra pelo quinto. Né? Agora, acho que com relação à segunda parte, deixa eu só lembrar aqui. Você entra lá no novo, né? Tá. Como ocupar o espaço específico no tribunal? Bom, um tribunal de 40, obviamente, 4 componentes do quinto constitucional, indicados pelo OAB, tem uma tarefa difícil, mas acho que essa tarefa não é tão difícil se considerarmos que nós somos advogados e nós lidamos toda hora com o convencimento. Nós trabalhamos convencendo os magistrados do direito dos nossos clientes. Então, um advogado que trabalha com convencimento, que gosta de trabalhar com isso, o que ele vai fazer no tribunal como magistrado perante os outros advogados é exercitar a arte desse convencimento. Esse é um papel importantíssimo do quinto constitucional. Porque o desembargador, ou o juiz de origem, ele está acostumado a decidir, não a convencer. Então, ele, com relação aos outros colegas, ele também não exercita uma coisa que ele não precisa exercitar com ninguém. Então, ele coordena o seu gabinete, ou seja, ele manda e ele decide. Diferente de nós, advogados, que vivemos praticando a arte do convencimento. E é essa arte do convencimento que tem que ser utilizada no tribunal para fazer com que esses 4 desembargadores juntos possam efetivamente ir convencendo aos poucos o tribunal da necessidade de mudança. E isso é possível, porque nós fazemos isso. Nós convencemos o magistrado do direito do nosso cliente. Não é isso que nós fazemos? Todos os dias. Então é isso que o quinto precisa fazer dentro do tribunal. Eu acho que fazendo isso a coisa vai mudando. Você ainda tem mais 4, 5 minutos, vamos ter mais perguntas, não sei se você quer. Bom, eu não pretendo cansá-lo, até porque eu sei que todo mundo já trabalhou o dia todo e tem mais candidatos para ser ouvido, mas assim, eu me coloco à disposição de qualquer um que queira fazer alguma pergunta, como o Juliano falou, aqui fora, ou se vocês quiserem anotar o meu telefone, para fazer um contato, alguma pergunta, meu telefone é 9289-4850. O meu e-mail é o meu nome, que acho que está no folheto aqui, danielroster@uol.com.br. Então, eu estou aberto. Quem quiser mandar e-mail com perguntas, quem quiser ligar, né? Enfim, fico à disposição para um contato pelo telefone ou por e-mail, da forma que você achar melhor. Como não vai ter perguntas para
a audiência de hoje aqui, a plateia. Eu encerro a minha fala, deixando aqui o espaço agora para a oportunidade seguinte. Agradeço a todos pela paciência. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Daniel, usou 15 minutos. Estamos dentro do prazo. Se alguém puder nos auxiliar e convidar o candidato Marcelo Coelho. E o candidato Daniel vai ficar ali por fora, se alguém quiser interceptá-lo para a interlocução, fique à vontade. E só para quem ainda não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, a votação eletrônica terá início no dia 23 de setembro, que é a próxima terça-feira. O site será aberto às 8 da manhã e funcionará até, se não me engano, 18 ou 8 da noite da quarta-feira. Então serão mais ou menos 36 horas para que o advogado possa exercer seu direito de voto. Vai ter alguma senha? Vai precisam receber um. Senha de Exato. Então, Marcelo, quiser sentar aqui, ou quiser ficar em pé, Em pé. vamos lá. Quer usar o microfone? Se eu acho que eu não preciso. Você fica à vontade. Então eu prefiro falar com a voz, porque eu tomei uma liberdade. A sua sala está junto. Deixa eu te falar com a gente. Tá com Tá vontade. Vai lá? Fica à vontade. Caros colegas, meu cordial boa noite. Aos que não me conhecem, meu nome é Marcelo Coelho. Sou nascido aqui de Brasília, tenho 26 anos de efetivo exercício na profissão. Me formei em 1988 na turma Constituição, no CEUB. Venho de uma família humilde aqui do Distrito Federal, que sempre batalhou, mas sempre que prezou e preservou uma coisa para os filhos, foi a educação, e graças a Deus eles me deram. Vou primeiramente responder a pergunta básica. E para isso, senhores, eu vou um velho ditado, uma velha piada que a gente escuta. Qual a diferença entre o juiz e o desembargador? A diferença entre o juiz e o desembargador é que o juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. E por que eu falo isso? E qual a diferença dos dois para o advogado? Aí eu respondo, nenhuma. Essa que é a questão primordial. O advogado, principalmente o advogado iniciante, tem que começar a sua vida profissional entendendo que o juiz, o promotor e o desembargador não são nada mais nem nada menos do que o profissional do direito, do que o estagiário, do que o advogado. Cada um exerce a sua profissão, cada um está ali para fazer o seu trabalho. E dentro dessa prerrogativa, ninguém deve se submeter a ninguém. Se a gente pensasse desta forma, muita coisa que está acontecendo no nosso tribunal hoje, não aconteceria. Hoje, por exemplo, me aconteceu um caso em Taguatinga, em que eu presenciei um funcionário dando literalmente uma bronca no advogado. Isso não pode acontecer jamais. Essa solução tem que se entender qual é o papel. O papel do desembargador de juiz é julgar. Agora, tem também que cumprir a lei, cumprir a norma. E dentro desse cumprimento da norma, eles têm que analisar a seguinte questão. A lei, a doutrina e a jurisprudência são bem claras. O advogado, obrigatoriamente, tem que ser atendido. Nós não temos que marcar horário para ser atendido por juiz. Nós não temos hoje, que a maioria está acontecendo, quando se vai despachar uma liminar, quando se vai despachar um processo mais urgente, em que se apresenta um todo poderoso assessor do juiz que fala, não, o senhor fala comigo que eu passo para o juiz. Mas eu não quero falar com o assessor, eu quero falar com o magistrado. E isso acontece. E agora também estamos vendo alguns desembargadores que literalmente não atendem advogado. E isso já foi objeto de recurso por parte desta casa. Anos atrás, representações contra juízes que não atendiam o advogado. E, infelizmente, hoje o desembargador continua não atendendo. Mas, senhores, o que deve ser feito para ajudar os jovens advogados? O que deve ser feito também, não só quando fala jovem, pode falar igual os boi velhos, igual a nós.
me coloco nos bois velhos, apesar de ter só 49 anos. Porque já tenho 26 anos de experiência. 26 anos de briga, de lutas, tendo como é que se tivesse o doutor Antônio lá, tá lá, brigando pra caramba. Aí sai pra tomar cerveja depois. É ótimo. Mas são pequenas coisas, pequenos detalhes. Um exemplo clássico que eu gostaria de parabenizar a casa foi o estacionamento da van. Era horrível aquele local onde a van parava, e toda hora tinha um carro lá. E a gente falava com o guardinha, eu cansei de falar com aquele PM, falava, ó, que é estacionamento exclusivo da ordem. Ah, não posso fazer nada. Aí, abriram uma portaria exclusiva para advogado. Aí, vamos lá, pequenos detalhes, são pequenos detalhes. Fala, mas isso, aspas, desculpa a expressão, frescura. Mas não. Você quer ver um exemplo? Quando a gente entra na portaria do tribunal, nós somos obrigados a nos identificar. Vocês concordam? Somos obrigados. Chega lá, o camarada nos vê todo dia lá passando naquela porta, mas todo momento ele, doutor, carteira, doutor, carteira. E se eu não vou de terno e gravata, porque muitas vezes eu não vou, eu vou de disco, eu só vou distribuir processo, pegar processo, não preciso ir de um terno e gravata, não vou fazer audiência nem nada. Não acho isso que eu esteja nu. Me desculpa, quem entenda de modo diverso. Me diz que o advogado, obrigatoriamente, todo santo dia tem que estar terno e gravata. Eu não penso assim. Mas vamos lá. Nós somos obrigados a nos identificar. Os senhores já viram alguma vez barrarem alguém do Ministério Público para ser identificado? Para dizer, o senhor tem que provar que o senhor é promotor? Não, basta ele ter um broxinho. E por que o nosso não presta? Me desculpa, mas é isso. Por que o nosso não funciona? Por que o nosso não vale nada? Será que isso aqui é só um mero enfeite? Não apela? Não. Então são detalhes. Quer ver outro detalhe? Existe nos bancos, e as agências bancárias dentro do nosso tribunal são vinculadas, sim, ao tribunal, caixas exclusivos para os juízes, magistrados, etc, etc. Por que não tem um caixa exclusivo para advogado? Por quê? Muitas vezes a gente tem que ficar lá aguardando, partes que estão lá, outras pessoas que estão fazendo outras coisas. Não, por que não tem um caixa exclusivo para advogado? São detalhes em que aí é que está o papel do quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Vamos pensar, o âmago da norma do quinto constitucional. O porquê que o legislador falou, vamos colocar o quinto constitucional de advogado e de promotores para integrar o tribunal. O âmago da norma é um só. É levar o advogado, levar a sua experiência profissional e de vida para dentro do tribunal. A pessoa que sente, o que vê, o dia a dia, a relação entre funcionários, entre advogados, serventuários, entre o faxineiro do tribunal, todo mundo está vendo. E o advogado tem mais, porque os juízes, os magistrados estão dentro das suas salas. Não tem como ver isso. Então é este que sempre foi o âmago da norma. O advogado levar a sua experiência. E aí digo aos senhores, eu tenho essa experiência. Meu trabalho é efetivamente de advogado. Eu tenho marquinha de balcão. Se levantar a caminho, está a marquinha aqui, porque são 26 anos que diariamente nos tribunais aqui do Distrito Federal. E nos mais altos níveis. Desde juizados, desde primeira instância, segunda instância, e tribunais superiores, porque a pessoa tem que ter experiência, tem que saber o que é um tribunal superior, procedimentos. E não só no Distrito Federal, aí que eu digo mais, nos estados. Porque o CPC aqui no Distrito Federal, em Goiás, é diferente. Você quer ver como é que é diferente? Custas. As custas do estado de Goiás não tem limite máximo, é 3% do valor da causa, sem limite. E o próprio diretor de secretaria faz impugnação do valor da causa. Por quê? Porque o cartório é particular. Ele ganha por aquilo. Se você bota um valor ínfimo e fala, doutor, emenda sua inicial aí que esse valor não vai passar não. E aqui no Distrito Federal, graças ao bom Deus, isso está normatizado. É por isso que o CNJ está buscando essa igualdade no Distrito Federal, no Brasil. Custas.
Então a pessoa tem que ser conhecedor, tem que conhecer, por exemplo, como é que faz uma carta precatória, como é que distribui, como é que vai lá levar, se precisa levar, se dá para mandar pelo correio, se não dá. Essa que é a questão. Essa experiência, o desembargador que está lá dentro da sala, me desculpe, não tem. Você sabe por que ele não tem, senhores? Porque ele não vivenciou. Ele está dentro de uma sala, ele não sabe o que acontece com a gente quando a gente tem que pegar uma carta precatória e levar, distribuir, só que sai um despacho, comprove que distribuiu tantos dias sob pena de extinção. Se você comprova, ele fala, cumpra a carta precatória em tanto tempo sob pena de extinção. Só que ele não sabe como é que lá. Eu estou com a carta precatória aqui na cidade ocidental, tem quase um ano, para avaliação do imóvel. E por quê? Porque o oficial de justiça falou, doutor, tem um valorzinho aqui, X, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Antigamente, aqui em Brasília, quando eu falo antigamente, foi quando eu comecei a advogar. Chegava, íamos no oficial de justiça, o oficial de justiça dava o recibo do pagamento que era feito diretamente a ele, e nós colocávamos como custas do processo. Mas isso era uma coisa legalizada. Mesmo sendo um valor exorbitante, mas ia para o processo, estava pago e comprovado. Atualmente não se pode mais. Então, Marcelo, se quiser encerrar os primeiros 10 minutos, agora nós temos 3 perguntas para Vossa Excelência. Se deixar, eu falo 2 horas. Por isso que eu estou tomando cuidado. Então, senhores, eu peço o voto dos senhores conselheiros, dos senhores advogados, peço que divulguem meu nome. O que eu quero levar ao tribunal é experiência. O que eu quero levar ao tribunal é conhecimento de vida, é experiência profissional. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agora tem 3 perguntas aqui. O Camilo vai fazer a primeira. Boa noite, doutor Marcelo. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Sempre a gente coloca, por que uma pessoa, hoje em dia, se candidata a deputado estadual, federal, senador, gasta 10 milhões de dólares e tudo mais, por interesse financeiro? Muitas vezes. Ou, o que eu acho que seja, uma pessoa que gasta um dinheiro desse todo, numa campanha eleitoral, ele já seja muito bem de vida e está partindo para outros termos. O que eu coloco aos senhores? Nesses 26 anos de profissão, graças ao meu bom Deus, que é pai e não é padrasto, sempre me deu tudo que eu pedi, tudo que eu consegui hoje. Eu tenho uma vida financeira estável, posso dizer da seguinte forma, vivo bem, tenho uma casa quitada no lado sul, moro com a minha família, tenho 2 filhos, tenho uma renda extra através de aluguéis, essas coisas que já me dá uma renda suficiente. E analisei da seguinte forma, o salário hoje de um desembargador é em torno de R$35 mil, né? Mais os salários indiretos. Eu vou continuar tendo o meu mesmo padrão de vida, só que vai ter uma diferença. Aí é que está o problema. Você cansa. Essa vida, e principalmente quando você é aguerrido e corre, eu não fico pedindo toda hora para estagiário e ali, eu vou. Eu que faço minhas audiências, eu faço questão de ir nos clientes que me procuram, de ir para as audiências, não mando ninguém. Só que chega um ponto que você cansa. E quando você cansa, você fala, bom, de 2 uma. Ou você para de vez, ou procura um outro caminho. E o caminho da magistratura pode proporcionar a manutenção do estado financeiro sem qualquer problema e, principalmente, eu continuar a trabalhar. Porque a pessoa que para, literalmente, de trabalhar, ele definha. Isso é mais do que comprovado. Eu não quero parar de trabalhar, mas também não quero ter mais essa vida louca de advogado. Não está dando. Chega um ponto que você cansa. Problemas de saúde, estou tendo problema de pressão alta, cada adrenalina, que é muito forte. Problema de hérnia de disco, que eu nunca descobri o que foi, como é que eu tive isso. Tem épocas que eu tenho crise. E como desembargador, e exercendo e continuando dentro da área jurídica, eu vou poder continuar trabalhando. Senhores, o que eu gostaria de colocar é uma coisa. Eu quero sair desta casa pela porta da frente.
e daqui a 10, 15 anos, 20 anos, eu quero bater nessa porta que eu saí, pela porta da frente, e dizer, aqui estou de volta, meus colegas. Segunda pergunta que vai perguntar para o Tiago Santana. Marcelo, em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende será mais adequado? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Bom, eu já até comecei a falar isso. A norma é bem clara. O advogado não tem que marcar ou agendar. E eu dou um exemplo. Todos nós conhecemos o Dr. Flávio Rochirola, desembargador do tribunal, oriundo dessa casa, do Quinto Constitucional. Algum dos senhores precisou marcar hora para conversar com ele? Algum dos senhores já viu a porta dele fechada? Esse é o exemplo que eu quero seguir e que vou seguir. Advogado tem que ser atendido. Agora, é até utopia dizer, não, eu vou chegar lá e já vou ser atendido. Muitas vezes você está fazendo uma coisa, mas pedir 10 minutinhos, 5 minutinhos para atender. E atender, mais uma vez eu digo, diretamente. Não é mandar um assessor, chefe de gabinete, falar em seu nome. Se o advogado quer falar com o magistrado, ele quer falar pessoalmente com esse magistrado. Ele quer ver o magistrado, quer olhar nos olhos, quer explanar o seu pensamento, o seu direito que está ali emanado dentro do processo, dentro de sua petição. Ele quer pedir. E pedir não é crime. Pedir não é ilícito. E aí é que está. O desembargador, igualmente ao juiz, apesar dele ser o Deus e o juiz ser o projeto de Deus, nenhum dos dois pode se negar. Não pode haver isso. E essa questão de agendamento, me desculpa quem pensa ao contrário, é uma vergonha. Não existe isso. Eu tenho que agendar para conversar? É isso. Se o cara, o juiz ou o magistrado, o desembargador não pode atender naquele momento, ele pode simplesmente pedir para você, peça para ele vir daqui a 10 minutinhos, pede para ele esperar a coisa, fala, hoje, agora, nesse momento não dá. Ou então, como muitas vezes, o doutor Divaldo Teófilo é o craque de acontecer isso, de toda hora, quando vai lá no habeas corpus, fala, olha, eu não posso atender, eu estou despachando no habeas corpus. Você não pode parar o seu raciocínio, o seu pensamento, para atender o colega. Mas depois não. Depois ele é obrigado. Aí não é uma prerrogativa, é uma obrigação legal e principalmente moral. Eu acho que não existe agendamento para se falar com o magistrado. Existe também, acima de tudo, por nossa parte, bom senso, e do magistrado, saber que o advogado está fazendo o seu trabalho. Vamos lá para a terceira e última pergunta, cedida pelo vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado, Dr. Guilherme Souza. Boa noite a todos. Doutor Marcelo, Você quer ver? na sua visão, alguma diferença entre os desembargadores do quinto e os magistrados de carreira? Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal? Vamos para o lado legal. Partindo da premissa que você é empossado, que você faz o juramento, que você assina o livrão lá na hora da posse, você é igual. Não existe um mais ou um menos desembargador. Todos são iguais. Todos têm o direito ao voto. Todos têm o direito de expressar a sua opinião, certa ou errada. É isso que eu falei, por exemplo, naquela minha entrevista. Eu tenho um pensamento de certos detalhes, certas coisas. Por exemplo, na questão da gratuidade de justiça. Eu tenho uma questão que eu vou analisar com toda sobriedade e com muito detalhe essa questão do uso da Defensoria Pública e do Instituto da Gratuidade de Justiça. Porque hoje em dia, me desculpem, mas está uma bandalheira. Você pode chegar lá, hoje, por exemplo, quando eu até comentei isso, eu vi pessoas que têm carro agora no Lago Sul, só pediu uma gratuidade de justiça,
O juiz deu. E na hora que a gente vai cobrar nossos honorários, não, mas a lei diz que você tem que entrar com ação própria para provar que o cara tem condições. Poxa, não dá. Aí não tem condições. E a outra questão, que eu coloquei também no filme, falou dessas indenizações. Gente, uma vez eu fui fazer uma sustentação oral em matéria de honorários advocatícios. E o ex-embargador Edmundo Minervini era meu vizinho, engraçado. Falou, não, doutor Marcelo Coelho está ganhando muito bem, esses honorários dele estão muito altos, vamos abaixar. Poxa, eu estou ganhando muito bem? O que é isso? A questão é, não existe, mais uma vez eu repito, não existe mais ou menos. Vamos botar agora a questão até de lógica. Quem foi o ex-presidente do nosso tribunal? O embargador Dácio Vieira, oriundo da onde? Do Quinto Constitucional. Uma das coisas que eu queria colocar, e até o momento eu não tinha falado, é a questão de que os senhores, os mais antigos até porque o Divaldo principalmente, cadê o Divaldo? Está aí. Já viram alguém do Quinto Constitucional dos Advogados numa turma criminal? Exercer efetivamente e ficar na turma criminal? Não, eu não conheço. Valtênio Mendes Cardoso, eu sou da época do Valtênio para cá, não conheci ninguém, todos são civilistas. Eu, literalmente, digo aos senhores, chegando ao cargo de desembargador, eu quero ir para uma turma criminal. E, digo mais, o meu voto é o meu voto. Não tenho que baixar a cabeça para entendimento de turma, entendimento de câmara, ou um colega, como uma vez eu vi um desembargador chegar com um... Se puder concluir, mais um minuto, muito obrigado. Só pedi 2 horas. Então, gente, eu vou concluir para dizer o seguinte. Eu estou aqui à disposição dos senhores para todas as perguntas. Teve um colega que disse que vai encaminhar uma pergunta por e-mail. A minha disposição é uma só. Eu estou entrando e querendo entrar dentro da magistratura pelo Quinto Constitucional para ser o elo de ligação, para ser a pessoa, um dos quais a ordem pode contar no momento em que acontecer certas coisas que estão acontecendo, estar junto, de braço dado, para chegar dentro do tribunal e falar, peraí, o advogado tem seus direitos. Eu peço a todos os senhores, todas as senhoras, meu voto, que votem no Marcelo Coelho, sou o segundo da lista, no dia 23 e 24 de setembro. Eu agradeço a todos, agradeço ao doutor Juliano, em nome do senhor, toda a direção da ordem, doutor Camilo, meu amigo, já brigamos pra caramba, vamos continuar brigando. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, E desculpa pela eloquência, ou falar alto, isso aí sempre foi meu. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Registro aqui a presença do nosso diretor tesoureiro, o Antônio Alves, nosso conselheiro João Paulo Amaral, obrigado por isso, conselheiro Manuel Arruda, nosso presidente da Comissão de Direito de Família, Dr. João Paulo de Sanches, Marina Gondim, jovem advogada importada de Santa Catarina. Muito obrigado. Agora ouviremos o candidato José Eduardo Afonso. Doutor José Eduardo, bem-vindo. Pode então ficar em pé aqui, quando sentar ao nosso lado, como achar mais confortável. O primeiro candidato sentou aqui, o segundo ficou em pé. É? O senhor fique à vontade. Eu preferi sentar. Por favor, faça aqui às vezes. José Eduardo, como falamos ali antes da reunião, o senhor deve ter recebido o e-mail. Em tese, teriam os primeiros 10 minutos para falar sobre os da letra A, da sua história, que o senhor pretende, obviamente. E aí, em tese, como devem ser as relações entre advogado, juiz e membro do Ministério Público e serventuários. E há uma segunda pergunta, que seria, se possível, para ser respondida nessa primeira etapa. Quais são as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal de Justiça para auxiliar o desenvolvimento dos jovens advogados em início de carreira?
há um primeiro momento, teria 10 minutos para sua fala. Eu lhe aviso quando estiver chegando ao fim, se for o caso. E depois são 3 perguntas já pré-selecionadas. O senhor pode ficar à vontade, muito obrigado por falar ao microfone. Pode falar o que o senhor quiser, 10 minutos agora são todos seus. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, doutor Noleto, senhores conselheiros, eminente secretário-geral da OAB, eu sou José Eduardo, sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, vim para Brasília em 1960, por transferência dos meus pais. Aqui eu estudei, me formei, constituí família, advogo, já há mais de 30 anos, me inscrevi na OAB como estagiário, depois na sequência como advogado e, dada a minha experiência e preenchendo os requisitos, eu coloquei o meu nome à disposição da OAB para concorrer nesse quinto constitucional, porque acho da maior importância, né? O advogado forma, junto com o Ministério Público e o juiz, o tripé da justiça, que, a meu ver, é uma coisa abstrata. A justiça a gente não pega, né? É uma coisa abstrata, é uma soma de valores do advogado, do membro do Ministério Público e do juiz, propriamente, de carreira. Aí brota a justiça. Dentre as atividades da OAB, sob a minha ótica, eu reputaria 3 coisas importantes, né? É a fiscalização pela OAB do advogado no exercício da função, o ajuizamento, segundo ponto, de ações de controle de constitucionalidade, que são as ADINs, pelo Conselho, e a seleção dos advogados para comporem os quintos, né, dos tribunais. Sobre os itens indicados, né, que nós recebemos no e-mail, o primeiro é sobre o papel do advogado como ocupante do quinto. É indispensável, já falei que ele forma um tripé com o Ministério Público e o juiz de carreira. Até porque nós, que levamos a advocacia no dia a dia, corre de um lado, do outro e tal, conhecemos bem a dificuldade que é advogar. O juiz, geralmente, ele fica acomodado na sala dele, o promotor também fica acomodado na sala dele, e nós ficamos correndo, bem conhecemos a dificuldade disso. Nossos e dos jurisdicionados, né? O outro tópico do compromisso do regime democrático. Isso é obrigação de todo magistrado, de todo advogado, de todo membro do Ministério Público, de todo mundo que vive no Brasil, porque essa determinação consta da Constituição. Da defesa e da valoração da advocacia, é dever de todo magistrado respeitar a atuação do advogado, até porque ele é indispensável à advocacia, sob pena de nulidade. Se hoje nós fizermos um concurso para juiz de direito, não chamar o advogado, esse concurso pode ser anulado. O mesmo ocorrendo com o concurso do Ministério Público. Quanto à defesa da advocacia, acho que isso é atribuição da OAB, né? Não é do tribunal nem do magistrado. Dos princípios que norteiam as relações entre advogados, juízes e membros do Ministério Público, deve haver uma relação de respeito e urbanidade mútua. Dos problemas inerentes ao funcionamento da justiça, um dos maiores problemas é a lentidão no andamento dos processos, o que requer eficiência e celeridade, sem prejuízo da qualidade. O outro item, e eu acho que é o último, o que o TJ pode fazer para auxiliar no desenvolvimento dos advogados iniciantes? Eu acho que pode fazer muito pouco.
né? Juiz é juiz, advogado é advogado, e por aí vai. Por exemplo, pode ajudar na concessão de vaga para estacionamento, como aconteceu recentemente no STJ, acomodação de sala para os advogados, facilitar o entra e sai nas portarias dos tribunais, dos fóruns, porque parece que em cada um tem um critério. Você entra no fórum aqui em Brasília, você mostra a carteirinha, está autorizado. Mas se for no palácio, você tem que mostrar a carteirinha, ser apontado lá, tem que apontar o seu nome e botar uma coisa na lapela para você ter acesso. Acho que é isso, senhor presidente. Era o que eu tinha. Não sei se quer fazer mais algum. Não, eu acho que está legal. Nós temos 3 perguntas a selecionada. A primeira será feita pelo Dr. Guilherme. O que é que a gente faz aqui primeiro? Faz a primeirinha aí, ó. Pode fazer. Obrigado. Boa noite, doutor. Então, a primeira pergunta seria: por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Eu pretendo fazer isso pelo seguinte: eu tenho mais de 30 anos na advocacia, adquiri boa experiência na lida diária com a advocacia e acredito que posso contribuir com o judiciário na celeridade dos processos, que é a maior reclamação da população, dos jurisdicionados, dos advogados, né, sem desmerecer a qualidade. Né. Hoje em dia a gente se depara com, vai uma crítica aqui à nossa classe, com petições enormes. Se o juiz fosse debruçar sobre uma petição dessa, ele vai passar 2, 3, 4 dias lendo essa petição. Nós temos exemplo aí do caso de uma parte, né, do processo da ação 470, conhecido como mensalão, que após a condenação teria apresentado um embargo de declaração com 227 laudas. Isso parece que é brincadeira, né? Porque é mais um incentivo para a lentidão, para a morosidade da justiça. Eu coloquei o meu nome porque preencho o requisito e, dada a minha experiência ao longo de 30 anos, eu aprendi o que pode ser feito para dar mais eficiência, organização, né, métodos. Né, É isso. Atendi a sua consideração. Segunda pergunta fica pelo presidente Carlos Moleiro. Boa noite, doutor. José Eduardo. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a mais adequada? O agendamento para a audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Olha, isso é prerrogativa, né, do advogado, né? O magistrado tem que... está na lei, isso é obrigação, você tem que receber. Agora, evidentemente que, dependendo a urgência, a gente pode receber a qualquer hora. Existe a figura do mandado de segurança, urgência, né? Enfim, habeas corpus. Agora, não pode... Imagina, né? Eu acho que seria muito difícil você atender passar a tarde toda atendendo advogado. Acho que teria que ter assim, uma maneira, talvez, assim, de não prejudicar o advogado nem o andamento dos trabalhos, né, no trabalho do magistrado. Né? Mas, certamente, é uma obrigação atender os advogados. E o jurisdicionado também. Doutor José Eduardo, na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores advindos do quinto e os magistrados de carreira? Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal, sendo advindo do quinto constitucional? Eu acho que todo mundo se iguala quando entra no tribunal, seja ele do Ministério Público, seja ele da advocacia. Todos, a partir da investidura, serão
serão iguais, não tem a menor distinção. Eu não ouvi a segunda parte da... Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal, sendo advindo do quinto constitucional? Bem, essa vaga que nós estamos disputando agora, concorrendo, ela foi aberta, foi deixada pelo ocupante do quinto constitucional, o Dr. Dácio Vieira. E o espaço que ele ocupou, nós bem vimos, né? Ele foi corregedor, ele foi presidente do TRE, ele foi corregedor do Tribunal de Justiça e foi seu presidente quando ocorreu a aposentação por ocasião da compulsória. Né? É isso. Tem 11 minutos aqui. Se quiser fazer um minuto da palavra para concluir mais alguma coisa. Eu espero que tenha atendido e peço o voto de vocês aí, o apoiamento na consulta que vai acontecer dia 23 e dia 24. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Agora o candidato Hélio Gil, que até nos registrou que não é a primeira vez que ele tentou a vaga no quinto. Estava falando ali mais cedo. O Eduardo também já tentou anteriormente. Quer falar em pé? Quer sentar aqui? Senta aí. Tu, Hélio Gil, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Conforme falamos mais cedo, a ideia é, de um primeiro momento de sua exposição, 10 minutos, podendo abordar esses questionamentos e falar das suas razões pessoais. Em seguida, temos aqui 3 perguntas pré-formuladas que serão feitas a Vossa Excelência nos últimos 10 minutos, se tiver interesse. Pode ficar à vontade, muito bem-vindo. Pode pegar essa água, se precisa. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Hélio Gil Gracindo Filho, sou advogado militante de Brasília e candidato à vaga do quinto constitucional pela OAB do Distrito Federal. Ao longo desses anos tive a oportunidade de me preparar, fiz o meu mestrado, defendi, publiquei minha tese, já tive a oportunidade de participar anteriormente de uma disputa à vaga do quinto em 2002. Fiquei em 8º lugar na lista, que teve de 23 candidatos. Estava até comentando com os colegas. Na época, fazia parte da chapa que tinha acabado de perder a eleição, a chapa do Eduardo Louris, nós tínhamos perdido a eleição. Então, mesmo assim, ainda considero que tive muitos votos naquela ocasião. Gostaria de agradecer a oportunidade da Comissão dos Jovens Advogados. Acho muito pertinente esse tema, inclusive porque eu, logo no início da carreira, aos 23 anos, tive que me dedicar à advocacia de forma realmente integral, porque eu fui pai aos 23 anos, coisa que acabou modificando completamente meus planos na faculdade. Desde a época de estagiário, eu já vinha percebendo que a faculdade pouco nos ensina a respeito de ser advogados. Nós recebemos um treinamento técnico, mas não temos nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de currículo que nos leve à advocacia, a praticar a advocacia. Quando me formei, existiam a OAB ministrava o curso dentro das matérias. Nos últimos 2 anos, a OAB tinha professores da própria OAB que ministravam o curso do estágio supervisionado, que nos levavam, ao final, a não precisar fazer
a prova da ordem, né, como hoje todos os colégios têm. Apesar do que muitos pensam, eram 2 anos de avaliações permanentes pelos conselheiros, prova, trabalhos e muitas horas de aula, né. Gostaria de reiterar o meu compromisso com a legalidade, com o princípio democrático e com essa modalidade de escolha do 5º Constitucional. Acho que muito mais democrático. Um dos motivos que me trouxe a participar dessa segunda vez nesse processo foi exatamente a possibilidade de ser um processo mais aberto, um processo onde todos têm oportunidade de se manifestar, onde a gente tem a oportunidade de ver os colegas, rever, visitar, fazer realmente uma campanha muito interessante. Quanto à possibilidade do Tribunal de Justiça de ajudar o advogado novo, acho difícil. Eles não têm paciência nem com os advogados velhos, quanto mais com os novos, né? Mas se pudesse haver alguma coisa, alguma iniciativa do tribunal, talvez a Escola da Magistratura pudesse oferecer cursos mistos para os advogados, né, e ajudar nesse ingresso na profissão. Vou ser o mais breve possível, eu sei que todos os colegas aí estão cansados aí, com um dia de trabalho longo aí, onde já tiveram audiências aí, né. Acho que o relacionamento do juiz, do promotor e dos eventuais da justiça com o advogado, ele é hoje um relacionamento onde nós, advogados, que somos milhares, estamos aprisionados dentro de uma estrutura onde 300 magistrados tomam conta da cultura da justiça. Sou a favor de que mais vagas sejam abertas para os membros da advocacia e do Ministério Público. Acho que o 5º é muito pouco. O tribunal poderia funcionar tranquilamente, metade de juízes, metade de promotores, metade de advogados. Acho que já estamos num momento de amadurecimento muito interessante e possamos avançar para um modelo semelhante a esse. Muito obrigado. Isso eu falei, as medidas que o tribunal possa tomar, eu acho que acho difícil, né? Na prática, a gente gostaria que o tribunal fosse mais atuante nos advogados, facilitasse mais a visão do advogado, mas acho muito difícil isso acontecer. Talvez, pela Escola da Magistratura, a gente possa ter uma aproximação maior com eles, né? Tem um livro muito conhecido, Eles Juízes e Nós Advogados, né? Eu acho que existe uma diferença grande como o advogado encara a justiça e como o advogado encara a população, né? Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Agora, o doutor Tiago Santana fará uma das perguntas. Doutor Hélio, por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Doutor, eu na verdade acho que o membro do 5º ele vai ser sempre um representante da advocacia. Eu, de vez em quando, nas sessões, eu vejo o doutor Flávio Rostirola em atuação, ele sempre defende o aumento dos honorários advocatícios. Eu acho que o principal motivo é poder contribuir nesse momento da minha carreira com a advocacia. Mais do que qualquer outra coisa é ser um representante da advocacia junto à magistratura. Mesmo que nós sejamos em número muito pequeno, de 40 nós somos apenas 6 membros do 5º Constitucional, né? Então eu acho que eu quero trocar a advocacia pela magistratura, na verdade, para servir a advocacia. Esse seria o meu interesse maior. Segunda pergunta. Boa noite, doutor Hélio. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende como ser a mais adequada? O agendamento para a audiência ou o recebimento sem um pré-agendamento? Eu acredito que o agendamento seja a melhor forma, porque organiza o gabinete, né? Mas eu acho que tem situações na advocacia que o advogado precisa
despachar com o magistrado. E normalmente essas situações não podem aguardar a marcação de um horário. Eu acho que tem medidas urgentes que o magistrado tem que se posicionar imediatamente e que não é possível a marcação de audiência. Certo. Uma última pergunta, doutor Gil. Na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores oriundos do 5º e dos magistrados de carreira, né, desembargadores e magistrados, e como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal após a nomeação por meio do 5º? Eu entendo que a diferença do próprio 5º é muito grande. Não vamos nos enganar que nós, advogados, somos tratados de forma diferente dos promotores de justiça. A verdade é essa. Né? Nós, como eu disse antes, tanto os promotores como a magistratura, ela muitas vezes estão afastada da realidade da sociedade. Nós, advogados, que estamos audiência na Patinga, audiência no plano, né, temos que nos deslocar de lá para cá, estamos sempre no corre-corre, e o membro do Ministério Público está sempre ali do lado do juiz, né, sempre tendo tratamento. Eu acho que isso aqui é um tratamento que nós deveríamos ter também por parte dos magistrados, o mesmo tratamento que eles dão ao Ministério Público. Suas razões finais, não sei se você vai fazer mais uma vez. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer o tempo dos colegas. Como eu disse anteriormente, estamos todos aí cansados após um dia exaustivo de advocacia, né? E reiterar o chamamento da OAB para a votação do dia 23. Eu acho muito importante para que esse processo se concretize e se realize nas próximas etapas, nas próximas escolhas do 5º. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Paulinho. Os candidatos estão fazendo quase como os advogados, mas estão usando o tempo todo da sustentação oral, né, para não tomar o tempo dos interlocutores. Obrigado, Toé. Estava até dando uma ideia para os jovens aqui de que tivemos a cautela essa de, às vezes, no primeiro momento, não abrir para pergunta, porque poderíamos vivenciar aqui, às vezes, ataques ou perguntas capciosas por parte de adversários orientados. Mas tendo em vista que o doutor Zé Casado tem que fazer em pé ou sentado? Pode ficar à vontade. Fica em pé. Então tá ótimo. Só fazer um último registro aqui. E até imaginando se está vendo a dinâmica. A partir de amanhã, se for o caso, fazemos esses questionamentos como o seguinte: a plateia pode fazer as perguntas e elas seriam sorteadas aqui, num dado momento, para os candidatos a partir de amanhã. Agora, doutor José Carlos, nosso nobre candidato ao 5º, doutor José Carlos Alves, como falamos ali mais cedo, uma primeira apresentação de 10 minutos de Vossa Excelência, que pode já abordar aqueles 2 questionamentos contidos no e-mail, item A, né? Eles falam sobre as relações entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público e servidores, e também o que o TJ, o que o desembargador pelo 5º poderia fazer para auxiliar os advogados em início de carreira. Aí, após esta fala, se o senhor chegar perto dos 10 minutos, eu lhe aviso um pouco antes, depois teremos aqui 3 perguntas já pré-definidas que foram feitas a todos os candidatos. Ok? Usa o microfone ou o Pode fazer do jeito como o senhor achar melhor. Eu preferiria um microfone aqui, mas não tem problema não, eu falo daqui. Ele tá até tentando arrumar o microfone. Veja, aperta aí a luzinha, vê se ela sente, se ela ok. Tá ok? Não, Tá, então. agora tá ok. Muito obrigado. Boa sorte. Inicialmente, uma boa noite para todos. É um prazer realmente muito grande ocupar esse púlpito que outrora já o fiz e me apresento perante os novos colegas, sobretudo os jovens advogados que entenderam por dar um pontapé inicial em trazer os candidatos para falar aos caros e novos colegas o nosso posicionamento. Meu nome é José Carlos Alves da Silva, fui graduado no CEUB no ano de 1987, exerço a advocacia efetivamente ao longo de 27 anos. Quando iniciei a advocacia, eu tive um alento muito grande de um ex-professor meu, foi o professor, que é o professor Jaci, e na ocasião
eu, inclusive, lhe pedi que me proporcionasse, me assegurasse o início de um estágio. Quando ele me disse textualmente: Zé Carlos, se você quer, de fato, iniciar a advocacia, você deve fazer sozinho. Abra um escritório com mais 1 ou 2 colegas e inicie. E se lance nesse mundo da advocacia. E assim eu fiz. Passaram-se 27 anos, tive a felicidade de construir uma advocacia sólida, bastante razoável, da qual eu extraio e sempre extraí o meu sustento com muita dignidade. Tive a oportunidade de formar 3 filhos também no CEUD, 2 advogados, uma psicóloga, e sempre fiz da advocacia um sacerdócio, um munus público, um mistério. A advocacia, para mim, sempre foi algo fundamental na minha relação com os magistrados, com os operadores do direito, mas sempre tive em mente pautar a minha conduta dentro da seriedade, da ética, do respeito, do tratamento urbano com todos aqueles que participam desse processo. Sempre digo aos advogados mais jovens que, ao exercer efetivamente esse munus público, que o façam de forma destemida, sem medo, sem subserviência a quem quer que seja, mas que paute sempre a conduta dentro desses modelos que eu acabei de dizer aos senhores. A minha situação hoje é me candidatar, como de fato me candidatei, ao 5º Constitucional. Tenho em mente que a magistratura ela tem 3 modelos. Isso no espólio de Luiz Flávio Gomes, quando no seu livro da dimensão da magistratura, ele acentua alguns pontos que me parecem muito coerentes. O modelo do magistrado empírico primitivo, que é aquele magistrado que não tem o compromisso com as normas positivadas, o magistrado que pauta sua conduta fora da ética, o magistrado que julga inobservando os preceitos constitucionais. E o outro modelo de magistratura é aquele chamado técnico, exatamente técnico, que é o magistrado que ingressa na magistratura, sempre por concurso público, mas ele desprestigia muitas vezes nas suas sentenças, nas suas decisões, preceitos que imantam da nossa carta política, sobretudo os direitos individuais, os direitos fundamentais garantidores do cidadão. Então a magistratura, para mim, é algo superior. O magistrado de escola, na minha concepção, na minha visão, na minha forma de enxergar a magistratura, tem que ser um magistrado comprometido, sobretudo com os preceitos, com os princípios constitucionais, e não um magistrado que exara as suas decisões com base apenas e tão somente na literalidade da lei, na lei seca, sem apreciar esses preceitos constitucionais que devem, sobretudo, nortear a vida de um magistrado, buscando sempre e, sobretudo, distribuir justiça de forma equânime. Muito bem. Então, essas são as minhas colocações a respeito da magistratura. Caso eu venha a ser eleito e integrar no 5º Constitucional a vaga de desembargador, evidentemente que as prerrogativas de todos os advogados que militam têm que necessariamente ser respeitadas, sobretudo dos jovens advogados, que muitas vezes eu me deparo com magistrados que trazem em si um conteúdo autoritário, verdadeiros déspotas, e que o advogado jovem que se depara com aquela figura, isso acaba por trazer a ele um fator inibidor. Faz com que o advogado iniciante sequer tenha condições de prosseguir no seu mistério. Então, me parece que uma das políticas que devem necessariamente ser adotadas
pelo Tribunal de Justiça, isso evidentemente nós buscaríamos, se lá nós estivermos, é implementar regras, implementar inclusive atitudes e normas para que na relação do advogado com as secretarias, com os serventuários de justiça, seja de fato oportunizado e assegurado, sobretudo aos advogados iniciantes, uma condição mais tranquila, mais serena, para que ele possa efetivamente exercer esse culto. Isso me parece de fundamental importância, porque muitas vezes a atitude de um serventuário, a atitude de um magistrado despreparado, descompromissado com essas normas, essas regras, acabam evidentemente por inibir a conduta de um advogado que tem efetivamente uma carreira muito brilhante pela frente. Eu me recordo perfeitamente, como se fosse hoje, na primeira vez que eu ocupei a tribuna de uma das turmas cíveis do Tribunal de Justiça para fazer uma sustentação oral, eu estava tão tenso, tão nervoso, que eu não conseguia, evidentemente, desenvolver as minhas ideias e, sobretudo, a minha tese jurídica. Mas, ao final da minha sustentação oral, eu tive, efetivamente, um acalento muito grande do então desembargador Jerônimo de Souza, que, ao terminar a minha sustentação oral, ele vendo, percebendo a minha ansiedade, a minha insegurança, ele, lá do local onde ele se encontrava, ele simplesmente me transmitiu palavras acalentadoras, palavras de força para que eu pudesse continuar, que eu efetivamente, continuando a trilhar aquele caminho, eu teria condições de obter êxito na minha vida jurídica. E, por sorte, com muito denodo, com muito esforço, com muito estudo, eu fui alcançando e ultrapassando as etapas que se apresentavam à minha frente. Muito bem. E eu percebo com muita clareza, hoje nos tribunais, que quando um jovem advogado vai fazer uma sustentação oral, você olha para os julgadores, para os desembargadores, que em vez de destinarem a atenção àquele jovem advogado, muitos deles se comportam de tal forma que o próprio advogado se pergunta: será que valeu a pena efetivamente eu ocupar o púlpito ou a tribuna para fazer uma sustentação oral, quando na verdade eu não obtive daqueles julgadores a atenção necessária na defesa da minha tese? Então isso me parece que o próprio tribunal poderia, nas suas gestões administrativas internas, deferir ou adotar algumas condutas por meio de alguns expedientes internos para que buscassem fazer com que aqueles julgadores efetivamente dessem a esses jovens advogados a atenção necessária. Porque muitas vezes o jovem advogado, quando sai daquela sessão de julgamento, ele percebe e ele se pergunta: será que valeu a pena? Será que valerá a pena eu adotar essa mesma conduta, eu fazer as minhas sustentações orais, quando na verdade eu percebo que os julgadores ali sequer destinaram ou asseguraram a atenção que eu efetivamente estava imaginando que eu receberia. Então, eu acho que é uma das formas que o tribunal, inclusive, pode adotar uma postura mais firme, mais clara e transparente na relação com os seus julgadores, sobretudo visando a estimular, a dar condições para que esses jovens advogados possam efetivamente galgar sucesso nas suas vidas ou na sua vida profissional. Muito bem. E no tocante a essa parte aqui que os senhores relacionam a respeito acerca do papel do advogado como ocupante da vaga do 5º Constitucional. Veja bem, essa questão da vaga do 5º Constitucional remonta quase que 80 anos atrás. Nasceu, emergiu da Constituição Revolucionista de 1934, lá já inseriram uma norma prevendo a inserção de advogados no 5º Constitucional para que nós, advogados, trouxéssemos ao tribunal essa experiência diversa na relação com os nossos clientes no dia a dia, as relações mais diversas, na dor, no sofrimento que a gente se depara na relação com os nossos clientes.
Então, essa diversidade de atuação, essa experiência que o advogado vai absorvendo, vai construindo ao longo de anos e anos e anos, ingressando em todas as searas, em todos os ramos do direito, seja do direito de família, direito penal, direito civil, qualquer área do direito, ele vai trazer para o tribunal, evidentemente, diversamente do juiz de carreira, porque o juiz de carreira, ele tem como provimento inicial no cargo dele, após o concurso público, muitas vezes não se observa que aquele magistrado, embora tenha, de fato, um conhecimento técnico, mas a ele falta, sim, a experiência de vida, a experiência na relação do dia a dia com as mazelas do direito, com os problemas que se enfrenta cotidianamente. Então, pois não. Se eu puder concluir a primeira etapa, a gente parte para as perguntas, eu agradeceria, estou aqui. Muito bem. Se não for problema. Então, aqui nessa questão da inclusão do advogado no quinto constitucional, me parece que o que é de fundamental importância é justamente isso. É fazer com que a composição do tribunal traga para ela essa experiência diversa da militância da advocacia. E a outra parte... Tem 3 perguntas que vão ser feitas agora. Além desses questionamentos, tem mais 3 perguntas aqui. Perfeito, perfeito. Eu posso continuar ou a gente já passa para a pergunta? Não, tudo ótimo. Não, tranquilo. Aqui temos também o seguinte, sobre os princípios que devem nortear as relações entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Olha, o princípio que deve necessariamente nortear essa relação entre advogados, juízes e membros do Ministério Público é aquele que está estampado na própria lei, mas que, lamentavelmente, a gente que advoga, que milita no dia a dia, muitas vezes a gente percebe que esses princípios passam imperceptivelmente e não são observados por esses operadores do direito. Então, essa relação de respeito, urbanidade, educação, muitas vezes eu percebo que o advogado ingressa numa sala de audiência, dá uma boa tarde, está o juiz e o promotor lá conversando como se o advogado ali não existisse. Isso é falta de urbanidade, falta de respeito, falta de outros princípios. Isso é de fundamental importância. É importante também assegurar e observar os princípios que regem as prerrogativas do advogado no exercício do seu mistério. Então, essas questões decorrem de lei e, se efetivamente elas forem observadas, não há a menor dúvida que não só o Estatuto da Advocacia contempla essas hipóteses legais, como na própria LOMAN, na Lei da Magistratura Nacional, que o advogado, membro do MP e o juiz, não há qualquer hierarquia ou dependência entre eles, todos devem necessariamente tratar-se com respeito, urbanidade e educação. E pois não, e agora? Perdão, nós temos aqui 3 perguntas, foram feitas aos demais candidatos dos recados. A primeira seria, e aí a nós nos restam uns 6 minutos para manter o trabalho do todo. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Bem, o motivo pelo qual me traz a essa situação é que, ao longo desses 27 anos que eu acumulei, que eu acumulo na minha vida da advocacia, é trazer essa rica experiência para o Tribunal de Justiça, da composição das turmas, para que se possa trazer efetivamente um auxílio na formação da jurisprudência do tribunal, para que a composição das turmas dos tribunais tenha essa oxigenação da experiência advocatícia que eu trago ao longo desses 27 anos. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a forma mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Olha, eu acho que é uma regra de hermenêutica. O legislador não traz palavras inúteis na norma. A lei diz textualmente que o advogado deverá ser recebido
a qualquer tempo, a qualquer hora, observando-se apenas a ordem externa. E, portanto, eu sou plenamente contrário ao agendamento prévio de juízes com os advogados. Eu, numa ocasião, li na revista Veja um procedimento adotado pela então ministra Eliana Calmon. Ela disse que no gabinete dela não teria balcão, que o advogado teria ingresso livre no seu ambiente de trabalho. Evidentemente que eu abomino qualquer conduta relativa a agendamento ou pré-agendamento do advogado. O advogado não está ali em defesa própria, mas em defesa da sociedade. Ele exerce comuns públicos que é o seu ministério privado. Então ele tem que ter franco acesso ao gabinete do julgador, sem o prévio agendamento. E mais, não fazer, como muitos gabinetes fazem, passar para os seus assessores tratar do assunto como advogado. Quem tem que tratar esse assunto é o julgador, é o magistrado, é o desembargador. Doutor José Carlos, na sua visão, alguma diferença entre os desembargadores do 5º e os magistrados de carreira? E como ocupar um espaço merecido dentro do tribunal, sendo advindo do 5º Constitucional? Bem, isso é uma controvérsia que se arrasta ao longo de décadas. Há posicionamentos diversos. Alguns entendem que essa composição não é legal, não é razoável, porque quando o advogado, quando o magistrado, quando o desembargador vem do 5º da classe dos advogados, ou membros do Ministério Público, há que necessariamente se fazer toda uma conjectura política para se ingressar na magistratura. Mas eu entendo particularmente que a diferença é muito grande. A diferença é que um juiz de carreira, no sistema atual, ele ingressa na magistratura a partir dos 21 anos, 25 anos de idade. Muitas vezes sem qualquer experiência. Muitas vezes não consegue sequer administrar problemas de família porque ele ainda é filho. Ele nunca teve família, ele nunca formou uma família. Então a experiência e isso evidentemente que ele vai adquirindo ao longo dos anos. A diferença é que do 5º Constitucional, o juiz do 5º Constitucional, ele traz com ele uma bagagem fundamental e importantíssima, que é a experiência ao longo de anos e anos no trato, na relação com a sociedade. E muitas vezes a sociedade está compelida a normas injustas e que no dia a dia ele vai acumulando essa experiência e certamente ele poderá ser um juiz democrático. O juiz democrático é aquele que prima pela aplicação das normas constitucionais, porque toda norma, toda lei infraconstitucional tem que necessariamente, como diz Gomes Canottieri, lida à luz da Constituição. E não é o que se vê nos dias de hoje nas sentenças que são proferidas. Portanto, o 5º Constitucional é saudável, é democrático, é importante, é fundamental e, com absoluta certeza, ele enriquece as cortes do nosso país. Muito obrigado, doutor. Se eu tiver 1 minuto para concluir, 1 minuto e meio, pode ficar à vontade. Você acha que... Bem, é certo que a gente, quando chega aqui, em que pese a experiência que a gente acumula ao longo de muitos anos, mas a responsabilidade é muito grande, a tensão é grande, a ansiedade é muito grande, e nós acabamos por trazer um fator inibidor, muitas vezes, nas nossas falas, né? Nas mensagens que nós gostaríamos de transmitir a todos vocês aqui. Eu espero, evidentemente, eu tenho absoluta certeza que eu não tive
a tranquilidade, a serenidade de passar toda essa minha experiência, toda essa condição que eu tenho para os senhores nos exíguos 20 minutos de apresentação. Mas quero dizer a todos os senhores que eu sou um advogado militante há muitos anos e iniciei na área criminal, sempre fui um advogado combativo, sempre primei pelos princípios constitucionais e que na minha militância inicialmente na área criminal, depois me desestimulou muito, porque nós percebemos que o advogado iniciante ele estuda os princípios constitucionais, aqueles que trazem fatores garantistas ao cliente, e você se depara muitas vezes com decisões que se divorciam por completo desses princípios constitucionais. Nós vivemos muitas vezes nesse momento midiático, em que se fala inclusive naquele movimento da ordem e da lei. Basta a qualquer momento ocorrer um fato inusitado que vem a mídia, vem a imprensa e quer se buscar alterar a nossa legislação, quer se criar uma nova lei, quando na verdade, em vez de se criar novas leis, nós deveríamos prestigiar nas decisões judiciais os preceitos, os princípios constitucionais. Porque eles, na verdade, é que norteiam todo o nosso arcabouço, nosso ordenamento jurídico. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos. Faço o agradecimento aqui. A presença aí dos senhores e das senhoras, e deixando um agradecimento especial aqui para o Dr. Tiago, que está coordenando esse evento aqui com o apoio do Dr. Juliano, o Dr. Carlos Vieira também, né, que ajudou com o Tiago, a gente idealizou isso com o presidente Ibanez, que prontamente aceitou fazer esse evento. Eu acho que é muito valioso para vocês estarem conhecendo, né, o próximo desembargador do TJDF. Deixando também, agradecendo aqui ao Guilherme Souza, nosso vice-presidente da comissão. Registro também o secretário-geral da comissão, Felipe Melo, que não pode estar aqui, e a doutora Daniela, que é a secretária-geral adjunto, que estamos na diretoria da comissão, né, juntamente com os nossos membros aqui presentes. E também o Dr. Jackson Domênio, que está disponibilizando aí para a gente, né, a gravação desse evento daqui de hoje, que vamos estar dando continuidade amanhã, na quarta-feira. Muito obrigado. O Dr. Jackson é o presidente das comissões integradas, que sempre tem ajudado todas as demais comissões, que enriquecem os trabalhos aqui no OAB. Obrigado. Bom, então, acho que era isso. O intuito foi alcançado, dos que aqui estiveram presentes, de ouvir pessoalmente a verve, as ideias, a espontaneidade de cada um dos candidatos, e até para nós mesmos, com a mais absoluta sinceridade, vem sendo objeto de desafio da futurologia, de vermos na prática, após o dia 24, qual será o grau de participação, qual será o grau de compromisso, né, desta consulta pública. Acredito eu, a sua verdadeira e efetiva validade e valor ainda serão identificados em talvez outros momentos, né? Porque já falamos aqui no Conselho, a advocacia do Distrito Federal ela é dividida em diversas áreas especificamente identificadas. Então, já sabemos, sensibilizados, que, por exemplo, talvez para a parte dos advogados trabalhistas, essa consulta pública não tem importância. Da mesma forma com os escritórios que atuam nos tribunais superiores, né? Então, aqueles advogados mais vinculados ao Tribunal de Justiça que darão maior importância a esta demanda e a esta disputa que aqui vai ser enfrentada pela primeira vez. Agradeço a presença de todos, com muito orgulho, aos conselheiros aqui presentes, Dr. João Paulo, Dr. Manuel Arruda, Dr. Jacques Veloso, acompanhado de sua amada esposa Tati, e a todos os membros aqui presentes, muito obrigado por estar dando a oportunidade. Espero eu amanhã estar presente, se não tenha trabalhado muito hoje, se me convoca de novo, que estarei aqui.
Obrigado, boa noite a todos, vamos em frente. Obrigado, Jackson Domênico, pela presença bem registrada no capítulo. Obrigado, boa noite.